Olha quem está chegando aqui. Sou eu, o Arimateia. E eu vou, claro, ao encontro de vocês para dar um abraço e dizer que eu me sinto muito feliz em saber de que vocês estão participando das aulas, estão debatendo sobre a população brasileira, sobre a população mundial, mas nesse momento eu acho muito importante também você entender ao seu redor, a sua família. E aí, como é que nós estamos? Na nossa última aula, nós estávamos falando sobre a população economicamente ativa. Claro que nós ainda iremos continuar falando um pouquinho disso aí, mas é muito importante ficar ligado nessa relação que existe, entender a questão cultural, a questão das desigualdades sociais, a questão econômica de cada ponto. Portanto, quando eu falo de população economicamente ativa, eu estou falando daquela população que está trabalhando remunerada, que está pagando os seus impostos. Quando eu falo de população economicamente inativa, é aquela pessoa ou que está aposentado, mas depende que tem muitos aposentados que estão trabalhando, ou que não está trabalhando, que não arruma emprego. Portanto, meus queridos jovens, vamos entender um pouco de mais essa população que nós estamos falando. O que eu posso considerar de população economicamente ativa? Vocês, com 16 anos, vocês já podem trabalhar recebendo salários, meus queridos jovens. Tá? A lei brasileira já permite isso. Portanto, você vai ter já algo remunerado, você já não vai estar mais na população economicamente inativa. O aposentado que está recebendo aposentadoria, que não trabalha em nada, ele é também inativo. As mulheres que cuidam apenas de lá, que segundo o IBGE, também é considerado economicamente inativo. Eu não concordo muito com isso, mas não tem muita coisa para reclamar deles, porque vem essa decisão. Portanto, tem países que vai numa faixa de 14 anos e até os 65. Olha a expectativa de vida aí aumentando, né? Portanto, essa distribuição, há uma diferença muito grande entre os países desenvolvidos e industrializados ou os não industrializados, tá? Vem comigo aqui para a gente pensar mais um pouco. Quando nós falamos de países ricos, como por exemplo o Japão, vai aí no Google, por favor, por sinal, até eu tenho esquecido que tem o bendito Google, põe aí uma imagem para você. Vai lá assim, põe lá no Google assim. Põe no YouTube, tá? Economia do Japão, qual é que predomina? Tu vai ver assim, ó, nas cidades, ó, um formigueiro humano. Coloca agora aí, população economicamente ativa do Sudão. Sudão do Sul, Sudão, da Etiópia, da Somália. Você vai perceber que a maior parte desses países ainda estão lá no campo. É uma população que ainda trabalha muito no setor primário. Aí esse é setor primário mesmo, é aquela agricultura, aquele extrativismo, é arcaico, é com a enxada, tá? Isso é arcaico. Já quando eu falo de um país desenvolvido, como foi o caso que eu citei do Japão, você tem muitos trabalhadores que estão lá trabalhando na informática, nas comunicações, no comércio. Portanto, há sempre esse diferencial, mas houve uma transição, certo? Por exemplo, eu nasci no campo, porque eu nasci nos anos 60. Nos anos 60, a maior parte da população brasileira estava no campo, portanto, eu tinha a possibilidade de 50% de nascer na cidade, 50% de nascer no campo. E aí o Brasil veio passando por uma modernização. Eu estou falando porque foi lento. Não, foi rápido. Quando eu comparo os países desenvolvidos. Passou por uma urbanização rápida, desorganizada. E o homem do campo pegou a mala, tá? E partiu para a cidade. Chegando na cidade, ele sonhando com empregos mais formais, carteira assinada, muitos não conseguiram trabalhar
com a carteira assinada e o setor terciário foi crescendo. E foi crescendo o que é chamado de informalidade. Quando eu trabalho na informalidade legalizado, isso não significa que eu não tenho um trabalho ótimo, que eu não possa ganhar bem, ok? Mas nós sabemos que na informalidade, muitas pessoas têm um salário muito baixo, muito baixo. E esse salário, muitas vezes, são salários, como nós estamos tendo no Brasil hoje, passando necessidade. Observe aí, busca aí no YouTube, quantos milhões de pessoas tem no Brasil hoje passando necessidade. Procura observar como é que está o setor informal. Você vai à cidade, você mora na cidade e vai comprar algo na informalidade, tem muitos produtos da informalidade, muitos mesmo. Portanto, essas pessoas estão trabalhando de forma informal, sem ter ajuda. Aí você não pode adoecer, certo? Se adoece, vai passar por necessidades econômicas. Necessidades econômicas. Isso é realidade hoje. Isso é realidade hoje. Tá? Nós temos essa realidade triste no Brasil. Muitas pessoas trabalhando nessa informalidade, setor terciário, mas que não conseguem ter um salário para a sua sustentabilidade. Beleza? Até aqui? Tudo bem. Vamos em frente. Vejam bem essa imagem. O setor primário, que reúne as atividades extrativistas e agropecuária, perde cada vez mais funcionários para a mecanização do campo. Certo? E aí, as pessoas muitas vezes buscam trabalho em outras cidades. Certo? Vamos ao próximo. Muitos países não desenvolvidos e não industrializados ainda apresentam elevada população economicamente no setor primário. Aí tem alguns exemplos que eu já falei para vocês, tá? Ó, Libéria, que é na África, Malaniu na África, Chad na África, Guatemala, América Central, Honduras, também América Central, tá? Observa a Libéria na África. Olha só, 70% da população ainda está no setor primário. Detalhe, isso é um país muito, mas muito pobre mesmo, tá? Nesses países, a maior parte da população, como estão no campo, são chamadas de economias primárias. Quer dizer, Arimatea, que tem países que são chamados de economia secundária? Nenhum, certo? Ou é chamado de país de economia primária, ou país de economia secundária, tá? Ó, leia esse aí. Eu já falei isso para vocês, tá? Só leia, por favor. Você conhece pessoas desse tipo aí, não conhece? Ele não está dizendo que não está ganhando emprego, só está dizendo que é um subemprego, o salário é menor. Esse salário menor gera o que é chamado de economia informal. Essa economia informal pode ser legal, tá? Pode ser legal, eu tenho economia informal legal, que são esses trabalhadores que apareceram aqui, e economia ilegal. Vocês devem lembrarem muito bem que tem muitas pessoas que compram, por exemplo, cigarros na Bolívia para vender no Brasil. Essa venda do cigarro, ele está trabalhando em algo legal, mas como ele não está pagando os impostos que veio de lá para cá, ele está ilegal, podendo seus produtos serem presos. Mas se você vai para a rua vender galinha, vem, traz comigo aqui, por favor. Você tem vergonha? Você trabalha na roça,
Eu já trabalhei na roça, já falei mais uma vez para vocês, gente. Eu botava a mão na massa e eu ia para a cidade vender galinhas, vender ovos de galinha, vender leite com o meu pai. Essa economia era o quê? Eu trabalhava na economia primária, mas eu ia vender no setor terciário de forma informal. Eu só vim ter carteira assinada, trabalho legalizado depois dos meus 22 anos de idade. Portanto, eu trabalhava na roça, não tinha também carteira assinada, nem pagava os direitos trabalhistas. Portanto, isso significa dizer que era uma economia informal legal, ok? Portanto, a economia informal não é porque essa economia não vale nada. Eu estou ganhando o meu sustento, eu estou vivendo, mas é chamada de economia informal subterrânea, porque muitas vezes eu não estou pagando os impostos devidos. Entendeu? Esse é o fato, esse é o fato. E isso você conhece N pessoas. Você já vendeu picolé? Já vendeu cocada? Na minha época não tinha picolé, tinha cocada, tá? Minha mãe pegava o coco lá, raspava. E eu também, tá? Raspava coco. Tem até a música assim, ó. A casa dela tá assim de quenga, tá em cima do fogão. É porque ela fazia cocada. Quenga é o coco. Quando você raspa o coco, tem a quenga. Aê! Tem uma que eu acabei de ver aqui, ó. Um que disse assim, é podre essa daí, tá, Arimateia? Por isso que eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Aê, meu amor! Tem que ser feliz. Aí fica lendo livros e livros para encontrar felicidade. Felicidade é ser professor de geografia, é estar com os alunos melhores do estado de Rondônia, que são vocês, meus queridos jovens, aqueles jovens que têm uma capacidade de aprender, aquele jovem que muitas vezes está com sono, diz que aula chata danada, mas o professor vem e diz, você não vale nada, mas eu gosto de você, você não vale nada. Olha aí, mas professor, tu tem um rebolado difícil. É, realmente, eu te lembro sempre que o Arimateia, hoje em dia, tem uma coluna desmontada. Vamos nessa, rapaz, é porque eu não tomei meu Gardena hoje, tá? É hoje. Vamos em frente, o que é que vem mais? Olha só, setor secundário que compreende atividades industriais, já falei para vocês, tá? Portanto, as máquinas precisam de pouca gente trabalhando. E aí eu vou chamar a atenção de vocês para o seguinte, quando eu falo de máquinas, quando eu falo disso aí, a modernização veio há muitos anos. Você acha que quando o homem começou a trabalhar com o arado, com o cavalo, não já era uma modernização? Era. Portanto, vem evoluindo. E sempre que ela vem evoluindo, vem tendo as revoltas. Você já assistiu a aula de sociologia no primeiro ano? Ficou ligado? Sempre existiu revolta, tá? Hoje a produção, ela é muito rápida. Até você vai aí no seu vizinho, aquela fábrica de pão, que é uma panificadora, é uma fábrica, tá? Tu conhece a panificadora? Claro, Arimateia. Você conhece um frigorífico? Se o frigorífico não for mecanizado, ele, tudo bem, é setor terciário. Mas a panificadora está produzindo lá o pão, é setor secundário. E você vê que tem dois tipos de pães, tá? Diz assim, pão manual, pão industrializado. Portanto, são fábricas. E estão trabalhando com o quê? Com máquinas. A máquina chegou à nossa casa, máquina de lavar roupa. E outras máquinas que nós temos. Tá? Portanto, hoje, nós estamos vivendo um mundo que é onde tem muito trabalho lá no setor terciário. Por quê? As empresas aí, nós temos, é importante saber, as grandes companhias transnacionais também contribuem com essa situação. Não é só as transnacionais, tá? De um modo geral, ok? Até o campo. Aí, faltou um pouquinho falar do setor terciário. Vou voltar um pouquinho aqui, tá? Quando nós falamos do setor terciário, nós estamos falando do comércio e dos serviços, tá? Comércio e serviços. Portanto, esse setor terciário
é o predominante. No Brasil é o que predomina, tá? Por quê? Porque ele é o responsável pela grande produção. Agora, um detalhe, tá? No estado de Rondônia, o setor primário é o grande motor da economia. Nós falamos de agronegócio, agroindústria. Portanto, você vai numa cidade que você vai encontrar várias lojas de produtos voltados para o campo. Você cria peixe, está relacionado ao setor primário, mas você vai vender para o setor terciário. Você cria galinha, codornas, você está no setor primário, produzindo para o setor terciário. Você, meu querido jovem, que trabalha com a pecuária, boi, vaca, eles é negociado para o setor terciário. Mas quem é que está gerando renda? É o setor primário, tá? Entendeu? No estado de Rondônia e no Brasil, quem gera mais emprego? Setor terciário. Mas no estado de Rondônia, a nossa economia está atrelada à grande produção do campo, a grande produção que relaciona ao extrativismo também, vegetal ou mineral. Portanto, isso tem renda, e essa renda nós vamos trazer as pessoas para morar onde? Na cidade. A maior parte da população do estado de Rondônia é urbana. Portanto, o setor que gera mais emprego em Rondônia é o setor terciário. Seja ele formal ou informal, esse é o setor de maior geração de emprego. Mas a nossa máquina é a nossa produção do agronegócio, ok? Agora nós temos uma questão para frente aqui, que aí é fácil, tá? Todo mundo sabe que há uma distribuição da população mundial de forma desigual. E por que que essa forma é desigual? Primeiramente, vamos observar, tá? Se você analisa a questão de continentes, você já vai perceber que o continente que tem a maior população é o continente asiático. Professor Arimateia, fala, meu filho, eu não sei onde é que é a Ásia aqui nesse mapa não, tá muito doido. A Ásia é esse aqui, ó. Isso aqui tudo, Ásia, Ásia, ok? Vai aí no seu Google e olha um mapa colorido, aqui está representando a população. Isso aqui, tem mais outras por aqui, isso aqui é o que nós chamamos de Oceania. Oceania. Isso aqui é a Austrália, isso aqui é a Nova Zelândia. Esse continente agora vocês já sabem qual é. Aqui para baixo eu tenho a África. Claro que esse aqui todo mundo sabe que é a América. A América. E aí, porque os Estados Unidos é rico, todo mundo diz americano. Nós somos americanos também. América. América. Vamos ver isso aqui. Vamos lá. América. Agora ficou top, não foi? E isso aqui é a Groenlândia. Aqui não tem quase ninguém morando, mas isso aqui representa a Europa.
Portanto, aqui tudo é América, que é Europa. Lembrando que daqui para baixo, ó, América Latina. Aqui é América Anglo-Saxônica. Portanto, quem é que cresce mais? África. Aqui é onde tem as maiores taxas de crescimento populacional. Por que, professor Arimateia? Porque a maior parte da população é pobre e ainda mora no campo, nível educacional muito baixo, tá? Os anticoncepcionais muito baixos, questão de religiões. Portanto, relativamente, a população que cresce mais é essa, tá? Não, por o contrário, absoluto. Portanto, relativamente é essa. Ásia. 60% da população do mundo está aqui, ó, continente asiático. Continente mais velho, Europa. Isso está relacionado tudo aqui à forma irregular de que a população do planeta Terra está distribuída. Tudo bem? Não é uma forma homogênea. Fica aí a dica para vocês. Ficou lindo meu mapa, não ficou? Ásia, Oceania, África, Europa, América. O que foi? Pode falar. Professor, e a Antártida? Antártida é gelo, meu filho. A turma vai lá só fazer pesquisa. O continente antártico é um continente gelado. Turma, vão para lá fazer pesquisa. Portanto, lá tem gente morando? Tem. Mas são de vários países do mundo. É considerada até 2050 uma área internacional de pesquisas. Beleza? Vamos em frente. O continente mais populoso é a Ásia, que corresponde por 60% da população, já falei isso. China e Índia são os dois países mais populosos. Lembrar a vocês que a China tinha uma política do filho único. China, tá? Hoje, você já pode ter até 3 filhos. Professor Arimateia, e se tivesse 2 filhos, o que acontecia? Era proibido. Portanto, podia ter penas. E se tivesse 3? Aí, meu filho, não quer nem saber. É para cadeia mesmo o pai, tá? O aborto era permitido, tá? E muitas pessoas abandonavam as crianças, as meninas, porque na China a prioridade é a homens, que é para os homens cuidar da população mais velha, dos idosos, tá? Isso é muito triste. Hoje, o país que tem a população que cresce mais, em números relativos, é a Índia. Portanto, nos próximos anos, décadas, com certeza, a Índia estará passando a população da China. Tá? Dá uma olhada aí no Google aí. Coloca Dubai para você ver o que é população. Beleza? E claro, você viu aí, aquela população que cresce menos é a da Oceania, muito pouca população mundial dentro da Oceania, tá? Portanto, vejam aqui agora o mapa, a distribuição da população mundial, viu só? Professor, novamente, eu não sei onde é que é, África e Oriente Médio, é uma divisão aqui, ó, daqui para cá, Ásia, para cá, Europa, por isso que é chamado esse continente euroasiático. Aqui, ó, vem por aqui, tem a Turquia aqui, aqui tem para cá o Egito, ó, isso aqui, tudo isso aqui é Ásia, tá? Continente asiático. Olha aí, ó, China, Índia, tá? Isso é o Sudeste Asiático, Indonésia. Esse país aqui é a Nigéria, Golfo da Guiné. Aqui nós temos o noroeste da Europa, noroeste da América do Norte, isso aqui, sudeste do Brasil, onde tem as grandes concentrações. Portanto, essas grandes concentrações populacionais estão relacionadas a onde tem uma área. Lembra o seguinte, eu vou para regiões que têm melhores economias, aonde eu tenho de relacionar com a economia, com as questões ambientais, a questão de água, tá? Climas. Veja só, na nossa Amazônia, nós somos um verdadeiro vazio demográfico. Esse vazio demográfico porque nós temos muito calor. Isso não é legal. É cansativo trabalhar nos trópicos.
Já nas áreas de clima mais ameno, a temperatura mais agradável, é melhor para trabalhar nessa região, correto? E aí o principal ponto, a partir da Revolução Industrial, as regiões que têm maior concentração populacional é aquela que agregou indústrias mais sofisticadas. Vamos levar em consideração o que é essa indústria? É a indústria como a indústria automobilística, que atrai outras. Hoje, a região que tem a indústria mais sofisticada do momento é o sudoeste dos Estados Unidos, chamado de Vale do Silício. Vale do Silício. É aqui, ó. Vem comigo agora no mapa. Essa regiãozinha aqui, ó. Certo? Esse é o Vale do Silício. Portanto, todas essas regiões que têm grande desenvolvimento industrial sempre atraem mais população. Isso nós podemos ver na distribuição da população mundial dentro deste mapa. Ó, Ásia, que está onde? Aqui, ó. Certo? Ásia, 60% da população mundial. A África tem 14,9%. A América, 13,5%. E a Europa, bateu aqui, mas isso aqui é para a Europa, tá certo? 10,9%. A Oceania, apenas 0,5%. Importante. Você observou no mapa mundo, voltando ao outro, ó, tirar todo mundo daqui, tá? Observem que a população mundial está distribuída pelo mundo afora de forma desigual. Desigual. Mapa é um texto. Por sinal, falando desse mapa, olha aqui, ó, 0,4.700 quilômetros. Nesse mapa, 1 centímetro é igual a 4.700 quilômetros. Eita, como é distante! Por isso que você observa, ó, Porto Velho está bem por aqui assim, de Porto Velho para São Paulo, bem próximo, mas olha se você for fazer isso no mapa. Tudo bem? Vamos em frente. Aí já expliquei esse, já tinha explicado mais ou menos, para não precisar memorizar isso. A concentração populacional mundial é determinada por fatores naturais, fatores históricos, demográficos e econômicos. Esses demográficos também acrescentam aí o fator econômico. Tudo bem? Quais são os fatores naturais? Aqui na nossa Amazônia, primeiro fator natural, margem dos rios, portanto, fator natural, morar próximo de um rio é ótimo. Morar em deserto, nem pensar. Em regiões de clima muito quente, também não é muito bom, a população mora menos. Morar em cima das montanhas, aí tem um detalhe. Você sabia que as 3 capitais mundiais que têm mais população ficam no continente da América do Sul? Sabia. Pô, professor, está olhando para quem? Para um amigo meu aqui, que está aqui ao meu lado aí, perguntando, tá? Portanto, quem são, professor? Bolívia. Tá? É o país, aí é a capital, La Paz. Peru, é o país, aí é a capital, Lima. E um que é cortado pela linha do Equador. O Equador, a capital do Equador é Quito. Nunca mudou, é sempre Quito. A Colômbia, Bogotá também. Portanto, são cidades que estão numa altitude muito alta. Mas morar em cima da montanha do Everest não é nada legal, certo? Portanto, eu já falei dos polos, que também não é legal para morar aí, só para fazer pesquisa. Isso são fatores naturais. Portanto, as principais populações do mundo vão morar próximo ao litoral, em áreas férteis, em planícies, em climas tropicais. Isso são fatores que vão determinar esse local. Por isso que eu não quero mais nem voltar para Paraíba, tá? Que eu morava na região semiárida, o terreno ficou ruim para caramba, a terra está produzindo muito pouco, desertificação, e isso faz com que tenha pouca população em regiões áridas. Tudo bem? Aí nós temos um outro detalhe. Fatores históricos. Você viu em história por onde é que começou a população antiga? Pela África, professor Arimateia? Sim.
E caminharam para onde? Para onde tinha água, Oriente Médio, Mesopotâmia, Extremo Oriente, para a Europa. Isso são regiões bem antigas. Já a nossa América teve um povoamento mais recente. Eu não vou dizer uma colonização. Desculpa o erro que eu cometi agora, tá? Povoamento aos primeiros habitantes, é muito antigo. Agora, nós tivemos uma colonização recente, tá? Colonização recente, ok? Fatores econômicos é o principal fator migratório, tá? Tem uma cidade, por exemplo, lá na Rússia, que ela tem aproximadamente 70 mil habitantes, e ela está na região, a temperatura dela, a temperatura mais alta é 10 graus positivo. E por que estão lá? Porque lá tem muito, mas muito petróleo mesmo, e muito gás natural. Portanto, as casas são super aquecidas. Enquanto a nossa casa é refrigerada, que moramos na Amazônia, lá é super aquecida. Imagina tomar um banho nessa água gelada. Não toma, porque a água está lá congelada. Tudo bem? Agora, vamos lá. Veja o que diz aí, ó. Fatores econômicos, a procura por melhores condições de vida e o desenvolvimento de novas atividades econômicas em determinadas áreas, em certo momento, explica o aumento da população causado principalmente pelo movimento migratório. Por que tem tanta gente morando na região sudeste? Porque é a região mais desenvolvida do Brasil. Analise os ciclos econômicos, tá? Dessa região. Na região sudeste, você tem o café, você tem a industrialização e você tem as principais cidades. Portanto, é um país que teve um grande crescimento concentrado em uma única região. E a maior parte da população brasileira está concentrada no litoral. Isso é um fator que fez com que o colonizador fosse chegando nessa região e fosse predominando nela. As regiões de baixa densidade demográficas, tá? Baixa densidade demográfica, estão nas regiões de desertos, como por exemplo o Saara, nesse mapa aqui, tá? Seria essa região aqui, ó. Baixa densidade demográfica, ok? As regiões geladas, essa aqui também é uma região zona gelada, tá? Isso faz com que a população sempre busque melhores condições ambientais. E claro, diante disso, nós temos de perceber um outro detalhe que a geografia se preocupa, é com a desigualdade social. Nós ainda iremos falar bastante de desigualdade social, não só em geografia, se fala também em história, se fala em sociologia. Essa desigualdade é hoje um dos maiores problemas para a população mundial. Umas regiões tão desenvolvidas, outras regiões tão pobres. Isso ocorre nas cidades, como por exemplo as favelas, tem muito região de população pobre. Ocorre nos estados, ocorre em uma determinada região, ocorre entre os estados-nações, que nós chamamos popularmente de países, tá? Portanto, essa grande desigualdade social passa por vários fatores. Não é culpa dos deuses, são vários fatores que você vai observar dentro disso aí, tá? Portanto, é importante analisar que a desigualdade social é consequência da má distribuição de riqueza, fato constatado na maior parte dos países. Isso gera um contraste econômico e social entre a população, pois apenas uma pequena parcela da nossa sociedade detém a maioria dos recursos econômicos, enquanto a maioria se contém com a menor parcela. Vamos falar do Brasil. Vê no Brasil aí. Pesquisa aí no Google. No Brasil, eu tenho 10% da população brasileira com 49% da riqueza nacional. Do outro lado, eu tenho 10% com menos de 1% do PIB nacional. Outro fato está relacionado à cultura. E quando eu falo de diversidade cultural, eu tenho de ficar ligado nisso aqui, ó. Tem de ver, relacionar a língua, nossos vizinhos
bolivianos, eles falam espanhol, portanto, é uma questão cultural. As tradições, respeite a cultura culinária de um povo, respeite a religião, respeite os costumes, tá? Isso tudo faz dele organizações familiares, organizações políticas, para se conviver em grupo num determinado território. É muito importante isso aí. Portanto, não vá criticar porque é que os povos do Oriente Médio se vestem daquela maneira. Eles têm uma cultura, eles têm uma tradição, eles têm vários fatores. Essa diversidade cultural cria o conceito de como entender esse mundo que cada vez mais está interligado pelos meios, pelas redes sociais, mas tem diferentes culturas, diferentes marcas. Portanto, o que eu tenho? Atualmente, devido ao processo de colonização e miscigenação cultural entre a maioria das nações do planeta, quase todos os países possuem sua diversidade cultural, ok? A sua diversidade cultural. Isso por causa de quê? Porque nós estamos vivendo um mundo globalizado. Esse mundo globalizado, nós estamos vivendo essa troca de saberes, tá? Para tanto, até a própria Organização das Nações Unidas tem um órgão para cuidar disso aí, tá? Que é a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, ok? Nós ainda iremos falar mais disso aí, mas desde já eu agradeço a todos vocês. Muito obrigado e até o próximo encontro. Meu querido jovem, minha querida professora, meu querido professor, que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado, até o próximo encontro. Fui!